Olá pessoal, eu sou o Walter Teixeira, do Portal do Hoteleiro, e nós hoje vamos gravar aqui uma entrevista bem legal com um assunto importante para todos os hoteleiros, com certeza. Nós estamos aqui com o presidente da ABH São Paulo, Marcos Vilas Boas. Dê suas bem-vindas e depois a gente passa para a apresentação. Vamos lá, Walter. Hoje é um dia de conteúdo. Hoje tem bastante coisa para a gente falar. Vamos dar um spoiler, nós vamos falar de colchões, como comprar colchões. E acho que ninguém melhor para falar sobre isso que o Werther, que está aqui na frente, que para mim é quem entende desse assunto. Então, Obrigado, vamos lá. Você quer apresentar o Werther? Não, na verdade a gente vai. Ou o Werther se apresenta. Se apresenta, é isso aí. Isso aqui Obrigado. É uma conversa informal, Werther. Então, vamos aqui trocar ideias com a sua experiência, trazer um pouquinho dessa experiência para ancorar aí uma informação bem consistente para os hoteleiros, que certamente todos eles consomem colchões, né? E o impacto no final é para o hóspede, que é o principal cliente dos hotéis, né? Não tenha dúvida. Então, por favor, se apresente para a gente. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado, Marcos. Bom dia. Estamos aqui para esse evento, né? Meu nome é Werther, eu sou das indústrias do grupo American Flex Colchões há 16 anos e construo e desenvolvo colchões para hotelaria há 22 anos. Uau. Então temos aí um tempo de casa e de estrutura para podermos trabalhar um pouquinho essa ideia, essa construção de colchão, né? Vamos lá, vamos ver o que nos apresenta aí pela Acho frente. muito legal, Werther, ter você aqui, a tua experiência toda esses 20 anos construindo colchões para hotelaria. Acho que assim, é um termo muito legal. O Portal do Hoteleiro tem uma função, tem um objetivo muito claro, né, Walter, que a gente estabeleceu de fazer capacitação dos hoteleiros. Quando a gente fala de ABH Sim. São Paulo, a gente está falando de uma diversidade de hoteleiros muito grande. Tem hoteleiros com níveis diferentes de profissionalismo, de fases da jornada dentro da hotelaria. Tem aquele hoteleiro que acabou de comprar um hotel, tem aquele hoteleiro que vem de geração e às vezes conhece a coisa de uma maneira, mas tem que evoluir também. Sim. E o interessante nessa capacitação é a gente conseguir, nesse assunto específico de colchões, como é que nós, hoteleiros, conseguimos comprar um colchão sem comprar gato por lebre, né? Primeiro assim, qual é a diferença? Porque a gente sabe, né? Eu estou há 30 anos nisso também. Mas qual é a diferença básica de um colchão de hotel e um colchão residencial? Perfeito. Começa por aí, vamos começar a diferenciar aí. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é o ponto nevrálgico de qualquer hoteleiro, é descobrir o que é que se tem de diferente entre um colchão de hotelaria e um colchão de varejo. Para começo de conversa, no colchão que você usa na tua casa, no colchão de varejo, que nós chamamos, ou colchão residencial, ele é muito mais bonito, ele é muito mais arrumadinho, menos estruturado do que um colchão de hotelaria. No colchão de hotelaria, por exemplo, o que é que você tem? Você tem que pensar em variação de peso, você tem que pensar em uso aonde a propriedade não lhe pertence. Vamos pensar o seguinte, você vai para um hotel, leva seu filho, e aí lá ele pula na cama, ele faz coisas que na sua casa ele não faria. Ele não faria. Se ele fizer isso na tua casa, alguma coisa vai acontecer. Alguma consequência vai ter, né? Alguma consequência vai ter. Ele não vai pular. Agora, no hotel, não. No hotel, ele tem toda uma situação onde ele está ali com toda a liberdade. E vamos combinar, é divertido pular no colchão quando você é criança. Eu não vou nem questionar isso. Eu vou filmar o Marcos pulando no colchão do hotel. Não, no hotel não, eu não faço isso. Vamos considerar outra situação de uma diferença entre colchão da residência e o colchão de hotel. Você está ali com a patroa, chegou passou o teu jet lag de viagem, chegou no teu primeiro dia, dormiu, no dia seguinte você levanta, acorda e vai passear, vai para a piscina, ou seja, onde você estiver, no campo. À tarde você janta, aí vão passear na borda da piscina, andar pelo mato, e à noite vocês estão relaxados. Então, o que vai acontecer? Você vai namorar.
Você vai namorar, você já está bem. Então, a patroa também está bem. Você vai namorar. E no segundo dia, você acorda, você passa o teu dia, à tarde, à noite você vai, toma um coquetel, paga um drink. Se bobear, você vai De namorar. novo. Estão boas essas férias. E no terceiro dia, Marco, o que vai acontecer? Não sei. Pensa, são usos que São usos diferentes, né? nós, como indústria, temos que pensar. E no teu colchão de residência? Você chega cansado, você vai conversar, vai querer desabafar com a esposa, vai querer desabafar com a parceira, vai dormir cansado, está com a preocupação de reunião no dia seguinte. O uso do colchão, ele é diferente. Essas coisas sou eu que tenho que olhar. Então, essa diferença, ela existe de fato. Um produto voltado para a hotelaria, ele começa pela sua estrutura. Pensa o seguinte, vamos raciocinar o seguinte. Pegam uma caixa retangular de aço. Mentalizem isso. Uma caixa retangular de aço. E nessa caixa retangular de aço, você coloca um monte de molas. Espumas, tecidos, e vai dormir. Segunda cena. Uma caixa toda de espuma. Em vez do aço, nessa caixa, você vai estruturá-la com espuma. E dentro dessa caixa de espuma, você coloca molas. Espuma sobre as molas, tecido, e vai dormir. Muito bem. No primeiro desenho, nessa caixa de aço, com molas dentro, isto é hotelaria. Uhum. Eu tenho que estruturar esse colchão com bordas de aço, porque eu tenho peso centrado na lateral, eu tenho efeito joelho no centro, que é o uso quando você está namorando, eu tenho situações adversas e rotineiras diárias que eu tenho que estar pensando. E a hora que eu estruturo com uma borda de espuma e tiro essa caixa de aço, eu estou colocando isso na residência. Tá, legal. E vamos fazer o seguinte, então. Então vamos explodir essa caixa de aço. Vamos lá. Legal, boa. Vamos dividir em partes essa caixa de aço. Você falou de molas. Certo. Quais são os tipos de molas que existem e quais são aquelas que são mais adequadas para a hotelaria? Ok. A gente tem mola helicoidal, tem mola sacada, fio contínuo, filamento contínuo que se chama, né? Isso. Qual é a diferença de cada uma delas? Não só na construção, mas também no conforto e no custo. Ok. Muita pergunta? Não, ok. Vamos resumir isso aqui de uma forma bastante prática. Dentro do segmento de molas, agora essa tua pergunta tirou o colchão de cena. Tá. Ok? Tiramos o colchão. O que é o colchão? É a soma de molas, espumas, tecido, costura. Isto é um colchão. Molas é uma fatia principal de um todo que se forma o colchão. Então, vamos falar dessa tua pergunta que é molas. Existem N molas no mercado, mas basicamente três molas são fundamentais. Você resume essas 7 ou 8 variações em 3 níveis de mola. Você tem a Bonel, que é muito malhada, muito criticada, mas ela ainda é uma mola extremamente vendida no mercado latino-americano. Você tem as molas ensacadas, que é a coqueluche do momento, que é a menina dos olhos do hoteleiro, que nada mais é do que molas de fato individualmente ensacadas. E você tem as molas helicoidal ou fio contínuo, que tem o seu primo, o seu irmão gêmeo, que se chama LFK, e algumas variações dela. Mas vamos resumir nessas 3 molas. Você conseguindo separar uma delas, você já está com um avanço fantástico para definir o colchão que você deseja. Tá. Ok? Vamos lá, vamos lá. Estou tentando entender. Perfeito. Então, ok. Pensando nessas 3 molas, o que é que você tem de melhor e de pior? Tá? A mola ensacada, ela é uma mola mais confortável, ela é uma mola que você usa muito
em resorts, você usa muito em hotéis executivos, aonde o descanso é fundamental. Ok. Você tem as molas fio contínuo, que são um pouco mais resistentes, um pouco mais estruturadas, e essas molas têm uma vida útil maior. Então você tem que compensá-las com espuma, compensá-las com materiais para não deixá-las tão firmes, mas elas são mais resistentes. Certo. São mais firmes também. E são mais firmes. Tá. E você tem a mola econômica, que é a mola Bonel. Ah, mas essa mola, volto a repetir, é muito malhada, ela é muito criticada, mas vou ser redundante aqui. Ela ainda é vendida em função do seu custo-benefício. É mola econômica, é uma mola barata, e você, então, usualmente tem isso em abundância. As grandes redes, Marcos, ela não usa a mola Bonel. Eu estou falando das bandeiras internacionais, dessas que vieram para o Brasil, e nós temos uma gama enorme delas. A especificação não usam Bonel. Não usam Bonel. Elas se resumem ou na helicoidal ou na ensacada. E porque tem também o assunto assim, claro que os hóspedes, né, que fazem parte da satisfação que o hotel consegue entregar, e uma cadeia tem padrões a seguir para poder sabe, nivelar os hóspedes. E via de regra, quando a gente fala do mercado corporativo, que é enorme aqui no Brasil, o executivo está viajando, ele precisa, executivo ou o técnico, seja lá o que for, está precisando ter uma boa noite de sono, né? Sem dúvida. Se aquela coisa, a satisfação do hotel, o ambiente do hotel, a alimentação e tal, mas se a cama não funciona bem, a imagem vai ficar prejudicada, né? Então eu acho que é essa entrega que é super importante para os hoteleiros prestarem atenção, e toda essa explicação técnica que você tem das molas, do aço e das espumas, etc., é muito importante. O hoteleiro não pode descuidar desse item, que é um item de extrema importância. E comprar colchão, primeiro que é um item importante dentro da estrutura de custos de um hotel, né? Quanto tempo dura um colchão normalmente, sabe? Como é que é o uso dele? Intenso, toda noite tem hóspedes, não tem, rodízio, essas coisas assim. Fala um pouquinho disso aí, que é a durabilidade e a satisfação do cliente, por favor. Não tenha dúvida. É curioso você olhar nos sites, de uma maneira geral, você não encontra, não é que não encontra, mas é muito mais difícil você encontrar alguém reclamando do colchão. É mesmo? Curiosamente, ele não reclama. Veja, via de regra, ok? Vamos colocar aqui contrapesos. Claro que existem reclamações de tudo e de todos, mas na proporção você encontra elogios. Nossa, esse colchão que eu dormi no hotel é muito bom. Quando é ruim, ele troca o hotel. Você sabe por quê? Porque na cabeça do hóspede, se esse colchão do meu quarto está ruim, o hotel todo está ruim. Claro. O que eu faço? Claro. Você tem aquele trio, né, de cama, chuveiro e café da manhã, né? Fechou. Isso aí não tem muito o que falar. Não tem. Mas voltando de novo, né, a nossa audiência tá ansiosa em saber como é que eu, como hoteleiro, compro o melhor colchão. Porque eu me lembro da gente conversar uma vez, a gente se conhece há um tempo, a gente conversar uma vez de que fui eu que coloquei esse assunto, quer dizer, de você queimar uma marca, você queimar a marca porque a área comercial resolveu vender o que o cliente queria comprar e não aquilo que era o mais adequado para o cliente. Sem dúvida. E isso acontece, a gente vê isso acontecendo, quer dizer, o cara vende um produto subpar, um produto abaixo do que o hoteleiro precisaria, talvez por falta de conhecimento do hoteleiro, talvez por um vício da área comercial, seja qual for o motivo, foi comprado um colchão errado. E aquilo acaba que o cara chega e fala, esta marca é uma marca ruim. Verdade. E na verdade a marca não era ruim, foi uma venda mal feita. E pelo lado que nós podemos fazer alguma coisa, é isso que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, como que eu posso orientar os meus parceiros de ABH São Paulo, de ABH Nacional, seja lá os hoteleiros independentes, enfim, a não cair nessa cilada, porque é o barato que sai caro às vezes, né? Se a gente está falando que vai durar 5 anos, vai durar 6 anos um colchão, de repente você compra um colchão pior e ele não dura isso. Não.
Ou ele não dura nem metade disso e você acaba carregando um custo de reposição gigante. Isso faz parte do processo? Isso acontece de fato? Rotineiramente. Mesmo? Ainda mais em obras novas, aonde nós somos um dos últimos a entrar na base de negociação. Aí não tem mais verba. Aí ele não tem mais verba. Dentro de uma base de negociação, no quarto, você tem marcenaria e colchão. É muito curioso isso. São os maiores custos. Isso aqui é mais caro do que uma televisão. A hora que você pega um colchão de 1,58 por 1,98, ou como regularmente se usa, 1,60 por 2, a hora que você entra nessa medida de colchão, que é o mais usual dentro das redes hoteleiras e dos hotéis com padrão executivo, o dispêndio financeiro é alto. Aí ele começa a apertar a indústria de colchão. Ele vai apertando, ele vai apertando, ele vai apertando. Você não vê o que tem dentro do colchão. Não vê. Então, as fábricas não tão corretas, não tão profissionais como deveriam ser, elas começam a mascarar o que está lá por dentro. Vamos lá considerar o seguinte: eu uso uma mola 2.2 ou 1.8 e de repente eu diminuo o aço, diminuo a bitola. Eu coloco uma estrutura de espuma na lateral, aonde vai formar dente no uso. E aí, como é que eu vou trabalhar isso? E como é que a gente pode, de alguma forma, garantir que isso não vai acontecer? Tem um macete. Opa, chegamos lá. Era isso que eu queria chegar. Eu gosto muito de brincar o seguinte: vai no colchão com a mesma medida e a altura o mais próxima possível. Vamos dar um exemplo. 26 centímetros. 26. Tá bom? É a altura padrão que praticamente os hotéis gostam de trabalhar. 26/27. Eu chego com uma densidade... Colchão de molas ensacadas, densidade 33 para deixar ele firme, com altura de 26 centímetros. Olha que legal. Se isso é densidade, densidade significa peso. Sim. Tá bom? É massa. É massa. Tá. Isso é indiscutível. Densidade 28 é menos que densidade 33. Vamos ser didáticos aqui. Vamos pesar o cara. Chega na beirada do colchão, vamos brincar aqui. Chega na beirada do colchão e faz isso. Levanta o colchão. Você vai descobrir que quase não tem matéria-prima lá dentro, se ele começar a mascarar o colchão. É muito interessante isso. Um macete muito curioso. Mas é comparativo, né? Um comparativo básico. Mas não é bem assim. Ok, tem N variações, mas vamos começar por algum lugar. Vamos começar por uma medição rudimentar. Vai e levanta o produto. Traz o teu colchão aqui, deixa eu comprar... É um hotel novo, eu preciso de um quarto decorado, mande ele para mim. Aí eu mando o colchão. Aí você vai lá, levanta. Aí chama o concorrente. Vai lá, levanta. O colchão correto, a diferença entre as duas marcas, vai haver variação, é fato. Sim. Mas não uma variação ofensiva. Tá. É aí que está a diferença. Eu já encontrei colchões onde o meu produto pesava 34 quilos e o do concorrente 21. É muita diferença. Gente, a hora que você levanta, você fala, o que tem aqui? Um fato curioso, uma camareira virou para mim e disse assim, uma governança numa rede de São Paulo, disse: Werther, esse teu colchão é absurdamente pesado, vai me dar dor nas costas. Sabe que eu estava pensando exatamente nisso. Se a camareira reclamar, o colchão é bom. Você matou o resto da minha pergunta? Exatamente eu nisso. Eu estava pensando nisso enquanto você explicava. Eu agradeci ela. Walter, eu virei e falei assim, muito obrigado. Ela ficou me olhando com aquela cara de pastel. Ué, mas você está falando sério? Claro, você está elogiando meu colchão. Não, eu estou xingando o teu colchão. Não, você está elogiando. Você está dizendo que meu colchão tem muita matéria-prima aí dentro. Tem muita espuma, tem muita mola, tem muita coisa que aumentou o peso 50% a mais. Então, assim, continuando a nossa caixa explodida aqui. Vamos lá. A gente falou de mola. Então, a mola você tem como trabalhar a densidade no tipo de mola ou também dentro de cada tipo de mola? Perfeito. A mola, ela é homogênea para todas as fábricas. Tá. Ok? As fábricas... você tem um fornecedor. Isso. Eu sou indústria, eu produzo as minhas molas. As tuas molas. Eu sou autossuficiente como fábrica. Mas
Existem muitas montadoras boas no Brasil. Nós chamamos de montadoras aquelas, igual carro mesmo. Compra mola aqui, compra espuma ali, compra tecido acolá, ajunta tudo e monta. Uma montadora de carro, uma montadora de colchão. Vai pegar nossos clientes. Pega uma Johnson Controls, uma Valeota. É isso aí, fechou. Todos aqueles. Então, ele monta. Ele monta. E as fábricas que possuem máquinas e que possuem as espumas próprias, químicos próprios, que é o caso da American Flex. Então, resumindo assim, Vamos lá. Bonel é um padrão aqui, mas o início. É o início. É o início, mas é aceitável. Opa! É aceitável. sem dúvida. É uma questão de custo-benefício. Não tenha dúvida. Ensacada, já está melhor. Fechou? Filamento contínuo é um produto Mais firme. É isso aí. Então nós temos. E aí eu posso dizer que há uma relação entre durabilidade e escolha de mola. Durabilidade e conforto. E conforto. Exato. Eu creio que aí é a dinâmica. E aí tem o número de molas por metro quadrado. Né? Ok, agora você está aprofundando. Então, veja, eu saio. Eu estou olhando, por exemplo, para o que nós estamos vendo aqui na tela, portal do hoteleiro. Então, a intenção é sermos o menos profundo possível para que ele tenha uma percepção mínima de como adquirir um colchão. Deixa eu fazer um resumo em cima disso. Olha só, vamos considerar, definimos a mola, uma das três para não complicar a cabeça de quem está nos ouvindo. Definimos uma das três molas. Defino a altura. Que 26, 27, que é o que normalmente se usa. Normalmente é o que se usa. E terceiro lugar, eu fiz uma curva na tua pergunta, tá bom, Marcos? E terceiro lugar... Mas eu não vou deixar você escapar. Fechou. E terceiro lugar, uso dos dois lados. Ah, sim. Sim. Por favor, hotelaria, se você tem apenas o uso de um único lado, você não gira o colchão, é pneu de carro que não faz alinhamento, não faz rodízio. O que ele vai acontecer? Ele vai comer para o lado de dentro ou ele vai comer para o lado de fora. Em vez do pneu durar 50 mil quilômetros, ele vai durar 30, 25. Vocês trabalham com etiquetas? Trabalhamos com etiquetas. Etiquetas de estação de outono, inverno, verão e primavera, que você se obriga a fazer o giro. Não é só o giro, mas também... não é só inverter o uso, mas também girar de cabeceira para pé. Isso aqui... E isso aqui. E isso é fundamental. A gente briga muito nos hotéis para que seja feito isso consistentemente. Porque é fundamental na durabilidade. Isso é uma coisa. Então, de novo, indo no nosso público. Nosso público é variado. Exato. Tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você vai gastar, tendo prejuízo. Tá jogando dinheiro fora. Então ele tem que ser de uso de dois lados. Como é que é a administração disso? Porque tem que ter alguém gerenciando isso, né? A governança. A governança tem lá uma tabelinha, eu tenho que girar assim, assado. É por isso que existem as etiquetas, né? Às vezes é por estação, às vezes são coloridas. Tudo para amarelo. Perfeito. Agora vai tudo para vermelho. Não é um procedimento que você faz um dia. Você vai uma semana, vamos dizer assim, né? Sim. Hoje, o que você arrumar hoje vira para amarelo, o que você arrumar amanhã vira para amarelo, vira para verão, seja lá o que for. Mas isso é fundamental. Mas deve ter também, assim, estou pensando num hotel menor ou maior, sei lá, mas assim, eu estou com pouco fluxo num determinado período, aí eu usei alguns apartamentos só do hotel. Sem o hotel dúvida. tem 100 apartamentos, ele usa os de baixo. São com 50 apartamentos ocupados, 50 vazios. Exato. E ele vai usando mais esses colchões. Isso. Como é que faz esse aproveitamento melhor aí? Não faz. Não, veja, dá para fazer sim. Tirando a piada. A ocupação, você fazer um tipo de ocupação programada no hotel é uma coisa que é conhecida e você tem como fazer. É uma questão de planejamento. Mas tem alguns clientes que chegam e falam, eu quero ficar no 10º andar, não quero ficar no primeiro. Werther. Então, assim, Werther da vida, por exemplo. Então, assim, você fazer a ocupação você preencher o hotel de uma forma racional, não é só no colchão, você está falando de tudo, você está falando de piso, você está falando de móveis, você está falando de metais. E tem um outro lado também, não usar também não é bom. Então, você tem que fazer todos os apartamentos. Tem que ter uma dinâmica. Eu acho que esse é o termo, tem que ter uma dinâmica. E cabe também, quando você
tem desgastes irregulares. Acho que a maior consequência dessa ocupação não programada é um desgaste irregular Sim. nos produtos. Sem Não dúvida. estamos falando só de colchão, mas especialmente de colchões nesse exemplo, aonde você pode até fazer a substituição prematura em alguns locais Rotineira. Isso acontece. ou realocar os colchões. Isso aí dá para fazer. É um trabalhão, mas é possível fazer. Continuando lá. Então, lá. Encerramos a parte Da caixa de molas. Pandora. A nossa caixa. Estamos abrindo a caixa de Pandora. Encerramos a parte das molas. Aí essas molas têm uma espuma. Aí eu diria para você o seguinte, pelas conversas que a gente já teve outras vezes, você tem a espuma em cima das molas, que você está falando de altura e densidade, como também você tem a amarração das bordas, né? Fundamental. Que é uma coisa fundamental. Acho que todo mundo já teve uma experiência de ir num hotel que comprou errado o colchão, por opção ou por ou outro motivo qualquer, ignorância, alguma coisa assim. Ignorância no bom sentido. Financeira. De você sentar no colchão para colocar o sapato e amarrar o sapato e você ir lá no chão. Lá no chão. Essa é uma coisa. E o colchão, você estava falando tua primeira resposta foi de utilização do colchão. Isso é uma coisa que a gente não faz em casa, né? Em casa, normalmente, não faz. A gente não senta na cama para amarrar o sapato. Você tem uma cadeira, você tem alguma coisa. E no hotel, não. No hotel, principalmente quando você fala produtos econômicos ou produtos mais apertados, vamos chamar assim, você acaba fazendo essas coisas no colchão mesmo. Verdade. E o colchão, dependendo do hotel, ele também serve como lugar para você comer, né? Você come em cima e mancha e trabalha. Televisão ligado, notebook no colo, a televisão você não tá, é só para fazer barulho. Ou então você levantar a cabeça porque bateu alguma companhia. Tá passando um jogo ali. É isso aí. Bom, mas enfim, vamos para a espuma. Vamos lá. Você tem uma espuma de preenchimento e uma espuma de amarração. É isso? Infelizmente, a hora que você fala de espuma de amarração, você está falando de um colchão residencial. Então, esquece o que eu falei, eu sou ignorante, volta lá. Me explica Volta para o aço. Volta para o aço. Vai lá, me explica. Se você me perguntar por que é que as indústrias colocam espuma na lateral, volta para aquela caixa, espuma na lateral e molas dentro. Fica mais fácil quem estiver nos ouvindo entender esse desenho. Eu tenho linha de produção dentro da minha indústria. Ok? E a hora que eu viro e falo, chegou um colchão de hotelaria para corte, para máquina, para mola, agora eu tenho que comprar essa estrutura de aço, porque a maioria das fábricas, se não 100%, não me arrisco com tanta certeza, mas eu diria que é muito próximo disso, tem que comprar essa estrutura, essa caixa de aço e deixar ali guardada. Aí chega o pedido de hotel e ele então solda, estrutura, joga as molinhas ali dentro e põe as espumas. Ora, isso vai arrebentar com a minha produção. Eu tenho uma produção rotineira, então faz o seguinte, pega o tecido, escreve lá, colchão de hotelaria. Boa. E vida que segue. Ora, isso me reduz, Marcos Walter, preço. E como é que eu não caio nessa? Se você vir com a mão, a hora que você pedir, ou pergunta para o representante, se tiver representante, se tiver um vendedor te atendendo, já é um bom sinal. Porque é olho no olho, se ele falar mentira, depois você vira e fala, negão, qual que é o seu problema? Né? Vai dar ruim esse negócio, vai dar ruim, entendeu? Mas se você tiver alguém lhe assistindo, e no caso do portal, já está sendo feito esse trabalho pelo time que está por trás disso. Então, esse trabalho já foi encurtado no portal do hoteleiro. Naturalmente isso já aconteceu. Esta nossa conversa já é um sintoma disso. Qual é a pergunta que a gente faz? Qual é o borda de aço ou é borda de espuma? E o que é a borda de aço? É um fio? Ele é um fio de 2.2 ou 2.5. E você grampeia. Que ele é grampeado em toda a estrutura. Eu sabia como é que era. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Porque você tem a dupla face. Muito bom. Já estou aprendendo aqui. Maravilha, cara. Se você pegou, considerando o leigo, eu estou imaginando que os nossos ouvintes também
entenderam da mesma maneira. Isso é um bom sinal. Eu acho que aqui o teu termômetro está perfeito, essas tuas interferências, entende? Porque daí, pelo menos, a gente está percebendo aqui, porque ele já teve uma prévia comigo nos anos anteriores, que a conversa está fluindo, né? Isso é importante. Não é a primeira vez que eu comprei colchão, né? Tem isso também. Mas a gente passa por essas coisas. A gente passa. Você sabe que muitas vezes, no meu trabalho especificamente, que a gente recebe o ativo pronto do incorporador, né? Sim, claro. Às vezes a gente recebe um hotel que a gente especificou, fez um contrato, etc. A gente recebe um hotel e o hotel foi entregue por uma obra de preço fechado. E você entra por último. Eu entro por último. E aí a gente recebe muitas vezes as coisas abaixo daquilo que foi especificado. E você tem que engolir uns sapos às vezes. Não tem mais o que fazer. É a vida. Já me aconteceu com TVs, já me aconteceu com várias coisas assim. Colchões também. Mas voltando ao... Então tá. Espuma e aço grampeado. Dupla face. Altura. E a densidade da espuma? Densidade da espuma. Isso sofre muita variação entre fábricas. Eu não me arrisco com essa, entrar no mérito de eu usar uma densidade 33 ou do concorrente usar uma 45 ou 28. Mas a mola dupla face e a estrutura em aço, você pelo menos já deu um norte para o comprador não profissional. Certo. Porque as grandes redes e as bandeiras, eles... Não, já está especificado. Eles já estão especificados. Eles já fazem esse trabalho. Agora, você me falou uma vez que mais de 90% do mercado trabalha com 3 SKUs. É isso aí. Exatamente. Então, esses SKUs seriam o tamanho dentro dessas especificações hoteleiras. É isso. Então, se você entrar em algum desses produtos, você já tem um bom nível de comparação. Né? Não tenha dúvida. Eu creio que o resumo dessa nossa conversa se detém aqui. Né? Uhum. É claro, volto a repetir, temos variações e temos N situações, mas pelo menos se o comprador, o hotel familiar, conseguir ter isso em mente, essas 3 coisas, vamos repetir de novo: molas, uso dupla face e uma estrutura em aço, não borda de espuma. Ele já conseguiu... Está super protegido já. Exatamente. O tecido e no consumo familiar, assim, no residencial, sim. Às vezes em hotéis também, você tem aquela camada superior, o pillow top. Qual é a importância disso? Nenhuma, que beleza. Adorei essa resposta. Resumindo, nenhuma. No uso residencial, ok. O pillow top, ele nada mais é do que uma camada de conforto. Ele tem a sua função. Ele tem uma função de conforto. A sua função de conforto. E de junção também, né? Sem pillow. Sem pillow. Se você usar o pillow na junção, que é 2 solteiros, para você colocar e formar uma de casal e colocar uma capa pillow, se você tiver um pillow muito alto, ele vai formar um buraco e um vão no meio, e isso não é legal. Então, o colchão na hotelaria tem que ser chapado, para você juntá-lo e colocar o pillow. Agora, a tua pergunta é, e o pillow top na hotelaria? Isso. Não, é insignificante. Sabe por quê? Porque eu pego esses pillows que estão tudo para cima e jogo para dentro. Então, no final, sabe como é que se resume isso? Qual é a altura do colchão? Certo. É 30 com pillow. Põe 30 sem pillow. E você vai ter uma vida útil melhor e ainda vai poder usar o colchão. E o protetor de colchão? Fantástico. Não confundam pillow top. Não, é outro produto. Que é a junção de 2 produtos com o protetor de colchão. Protetor de colchão, um hotel tem que usar. Principalmente porque se vazar alguma coisa para dentro do colchão, vai dar ruim. Vai dar cheiro. É pet friendly, é amigo dos animais, ele resolveu pular no colchãozinho. Não, mas eu uso aquele andar só para isso. Protetor de colchão. Eu estou sendo gentil falando de cachorrinhos. Nós temos situações das mais absurdas dentro da hotelaria e que o protetor salva vidas. Sim. O cara bebeu um pouco demais. Com certeza. Agora, eu acho que na parte de colchões, eu tenho 2 perguntas ainda. A primeira delas é a seguinte, é a base. Ok. Vamos lá. O box? E o box. Base em madeira, óbvio, com pezinhos.
E não tem muito que... Não tem muito o que inventar. Não tem muito o que inventar ali. Alguns usam pezinhos, a maioria usa pezinhos de 13 centímetros, e a base é caixa de madeira. Prancha de Eucatex revestido com tecido. Em cima, antiderrapante, porque se você pegar um colchão muito estreito de 78 ou de 88, ele pode dançar. Pode dançar. Então você usa uma telinha antiderrapante. E em cima de marcenaria? Tranquilo. Tranquilo, Não sem tem. problema nenhum. Ali é rudimentar, não tem muito o que falar, é uso mesmo. E somente espuma na hotelaria? Duro, né? Rapaz, esse é o calcanhar de Aquiles da hotelaria. Porque a espuma... A gente tem que perguntar. A espuma ainda é usado, mas, olha, mais de 92% da hotelaria dentro da American Flex é molas. É molas. É mola. Aonde você usa a espuma? Normalmente no híbrido, ele acaba pegando, então, olha que interessante isso. Aí é o trabalho dos meninos na linha de frente. Ele vira e fala, usa molas para casal. E usa o colchão de espuma no solteiro. Isso acontece. Não é usual, mas são híbridos. São movimentos híbridos. Porque aí economiza um pouquinho aqui, economiza um pouquinho aqui e a coisa funciona. Agora, você trabalhar 100% no colchão de espuma, a gente tenta evitar isso. Agora, uma pergunta de leigo aqui. De novo, eu como leigo, Vamos bom lá. que a gente faz essas perguntas, né? Eu tenho um hotel familiar, tenho 40 apartamentos, antigo e tal. Aí estou sentindo que preciso renovar aí meu leque de colchões. Vou ligar para a American Flex, vou pegar o negócio, vou pegar os seus concorrentes, vou começar a fazer cotação. Qual é o processo? Tem uma lógica de logística de compras? Sim. E eu estou me lembrando aqui que aqui no portal nós temos um parceiro muito interessante que se chama Solution for Hotels, que junta, né? Faz compras maiores. Então eu sou familiar aqui, pego o outro familiar ali. Esse é um bom processo. Como é que é isso no dia a dia? Como é que eu abro o meu clique de vou comprar colchão? E o que eu faço? A primeira coisa quanto mais você facilitar o histórico para mim, como indústria, medida, altura e mola, fantástico. Senão, a gente passa as instruções. Essas instruções são passadas de que maneira? Nós tentamos descobrir o perfil do hotel. Qual é o perfil do hotel? Isso é muito comum, né? Que público a gente descobre para podermos ser mais assertivos. Segundo lugar, caminhão não tem ré. Caminhão de colchão não tem ré. Então, eu não posso errar. Sim. E se você está na dúvida, eu te ajudo a você sair da dúvida. Esses são os pontos nevrálgicos e fundamentais. E esse consultor, esse atendente que você tem, esse vendedor que você tem, que tem informações, ele é muito útil. Você está espalhado pelo Brasil, imagino que seus concorrentes também estão espalhados pelo Brasil. Então, com certeza, um hoteleiro consegue trazer alguém mais técnico para fazer as perguntas certas e apoiar, né? Sem dúvida. Tanto aqui como Paraguai e Uruguai. Quer dizer, hoje eu trabalho no Brasil e fora do Brasil, né? Eu mesmo faço esse desenvolvimento de ações e de produto, mas essa ação de você ajuntar, aglutinar e trabalhar na pulverização de hotéis menores, isso é fundamental. O que vai sofrer variação é em função de frete. Então, sim, claro. Eu ia te perguntar isso. O frete, num país como o Brasil, você está em São José do Rio Preto. Uma planta está... Você está com uma planta em São José do Rio Preto e possui outra em Minas, Montes Claros. Em Minas, já ficou um pouco melhor. Que atua lá para cima. Atuar para cima. Isso mesmo. Você acaba tendo uma quantidade de indústrias locais muito grande, porque o frete na compra do colchão é um item... Gigantesco. American Flex vem da onde esse nome American? Por que tem American? Idealização do fundador. É um nome bonito. É capricho. Quantos anos tem a American Flex? 80 e... Nossa senhora. 86, eu não quero ser bem preciso agora, deu um lapso de memória aqui, mas 86 anos, 76 anos. 76 anos, assim. Alguma coisa assim, 76. Trouxe o nome American
Isso traz uma conotação para quem ouve, para quem não é do mercado. Não que tenha dúvida. É americano esse negócio, é internacional. Tá? É um bom gimmick, assim, eu acho que é uma boa sacada. Né? Olha, hoje o grupo, dentro da América Latina, no setor de hotelaria, nós estamos basicamente em mais de 80% das bandeiras e atuamos muito fortes. O Flex é de mola, né? Na América Latina, alguma coisa assim. Muito importante essa conversa com você, Werther. Que bom. Todas essas definições, né? A gente não presta muito atenção às vezes, sim. Mas é um item importante de CAPEX, com certeza. Eu queria agradecer aqui a sua presença, queria também agradecer aqui o Hotel Terras Altas e esse estúdio maravilhoso que ele criou para apoiar os seus clientes corporativos de eventos. Nós estamos aqui utilizando uma parceria do Portal Hoteleiro com o Hotel Terras Altas. Queria muito agradecer também, Marcos, a sua presença e te chamar aqui para as palavras finais para a gente poder dar sequência aqui nas nossas gravações. Primeiro eu vou agradecer o Werther, que é nosso convidado. Que bom. Werther, você já me deu pelo menos umas 2 aulas de colchão e eu ainda tenho coisa para aprender. Isso só nos últimos 3 meses. Mas eu acho que você citou, Walter, a questão da Solution for Hotel, quer dizer, isso não é à toa que nós estamos fazendo isso também, porque nós vamos iniciar um processo de compra colaborativa de colchão, como você está sabendo. Sim. E eu acho que é fundamental que a gente consiga dar essas ferramentas para os hoteleiros escolherem da melhor maneira possível os produtos. Eu acho que a gente não pode fugir disso. Nós temos que ter parceiros que vão ter rentabilidade. Não adianta eu fazer uma venda pontual mais barata e entregar uma porcaria. É por isso que os nossos parceiros são parceiros que vão entregar algo que a gente... É aquela coisa, você tem que ter fé de que isso vai dar um resultado de longo prazo, né? De médio e longo prazo. Só que nós somos uma empresa de hoteleiros feita por hoteleiros que trabalha com os parceiros e então isso fecha, o interesse é mútuo. Quando eu falo que a gente está fazendo uma compra colaborativa, os meus hotéis também vão comprar. Claro. Então eu não vou comprar porcaria. Esse que é a grande coisa. Essa ideia é fantástica. A compra colaborativa é isso. O que você pode nos dizer sobre os colchões? Eu acho que entraria alguma coisa mais ou menos no sentido de qual é a importância do colchão. A gente estava conversando isso agora, a importância do colchão nessa experiência do cliente pelo lado de vocês, fabricantes. Não deixar o hóspede ir embora. Eu acho que esse é o grande... Sem reclamar. Sem reclamar. É isso aí. Noite bem dormida. Ele vai embora e você não vai saber por que ele foi embora. Agora, elogiar ele vai. Por incrível que pareça, é o único momento que você encontra. Que colchão maravilhoso. Aí sabe o que ele faz? E essa experiência eu tenho direto com os meus meninos lá dentro. Ele levanta a fronha, o lençol, perdão, e olha a marca. E aí ele bate uma foto e liga para a indústria. Os meus atendentes. Isso acontece? Mas rotineiramente. Mesmo, que legal. Rotineiramente. Que bacana. Nós temos alguns cases muito interessantes. O Palácio Tangará, por exemplo, que foi um colchão construído que nós mandamos para fora, para Paris. Olha que case interessante. Nós mandamos para Paris, estamos bem no final, vou encurtar aqui. Mandamos para Paris. Esse colchão voltou, foi construído aqui de acordo com as especificações que eles exigiam. Ele levanta o lençol e liga pra gente. Eu me hospedei no Palácio Tangará e quero esse colchão. Falo, igual não, mas similar eu tenho. Muito obrigado aí pela atenção e pelo convite. Marcos, fiquei muito feliz aí com essa... E até a próxima edição aqui do nosso Obrigado a todos. videocast. Valeu. Um abraço.